Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento aqui no Centro Espírita Nosso Lar, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. E aqueles que forem entrando, por favor, sinalizem se estão conseguindo ouvir bem, se estão conseguindo ver bem, se tiver estão com algum problema para ver, para que possamos tentar resolver por aqui. E mais uma vez, bom dia a todos. E iniciaremos, se todos estiverem ouvindo bem, iniciaremos as nossas atividades do dia de hoje com uma mensagem do livro Indulgência, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ela se intitula Reencarnação. Obrigado. E só antes de continuar, mais uma vez agradecer o convite, para estarmos aqui conversando um pouquinho mais, sobre a doutrina espírita. E continuando a nossa mensagem do dia de hoje, intitulada Reencarnação, psicografia de Chico e o Espírito Emmanuel. Sem a chave da reencarnação, a vida inteira reduzir-se-á a escuro labirinto de existência a existência. No mundo, nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição, assim como o aprendiz, de curso a curso, na escola perde o fardo da ignorância. Compreendendo semelhante verdade, saibamos valorizar o tempo no espaço terrestre, realizando integral aproveitamento da oportunidade que o Senhor nos concede entre as criaturas, acumulando em nós as riquezas do conhecimento superior e os tesouros da sublimação pelo aprimoramento de nossas qualidades. Lembremo-nos de que nunca iludiremos a vigilância da lei. Na Terra, a organização judiciária corrige tão somente os erros espetaculares, expressos no crime ou nos desregramentos que compelem os missionários da ordem a drásticas atitudes, segregando a delinquência na penitenciária ou no hospital, derradeiros limites do desequilíbrio a que se acolhem os trânsfugas sociais. Todavia, é imperioso reconhecer que todas as nossas falhas são registradas em nós mesmos, constrangendo a justiça eterna a providências de reajuste em nosso favor. No intuito universal da reencarnação, que dispõe de infinitos recursos para o trabalho regenerativo. De mil modos, ilaqueamos no corpo físico a atenção dos juízes humanos, nos delitos ocultos, exercitando a perversidade com inteligência, oprimindo os outros com suposta humildade, ferindo o próximo com virtudes fictícias, estragando o equipamento corpóreo sem qualquer consideração para com os empréstimos divinos e, sobretudo, explorando os irmãos de luta com manifesto abuso de nossos poderes intelectuais. No entanto, por isso mesmo também renascemos sob doloroso regime de sanções, dilacerados por nós mesmos nas possibilidades que outrora desfrutávamos e que passamos a sofrer frustrações aflitivas. Moléstias do corpo, impedimentos de sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigendas do nosso passado, que hoje nos restaram à frente do futuro. Cultivemos, desse modo, o coração nobre no vaso da consciência reta, para que a planta de nossa vida se levante para o hálito de Deus, porquanto basta a boa vontade na sementeira do amor que o Mestre nos legou, para que a multidão de nossos débitos seja coberta e esquecida pela divina misericórdia, possibilitando o soerguimento de nosso espírito, até agora arrojado ao lodo de velhos compromissos com a sombra, na subida vitoriosa para a luz imortal. Emmanuel. E nessa harmonia em que nos encontramos, elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus
e a espiritualidade benfeitora por esse momento de aprendizado, de crescimento e de evolução. Que Tu nos guies, Senhor, nos amparando a todos nós que aqui nos encontramos nessa atividade, e que com Tua permissão possamos dar por iniciada. Que assim seja. Nosso tema de hoje trata sobre a ressurreição e a reencarnação. Duas palavras que parecem tão distantes, mas talvez sejam mais próximas do que nós imaginamos. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas judeus, né? Os judeus acreditavam também na reencarnação, só que sob outro nome, a ressurreição. E por que isso? Porque ressurreição, vem do latim, também, né, procurando a etimologia da palavra, ela significa erguer-se de novo, né, de levantar-se de novo, de reerguer-se. Então isso caracterizava o comportamento, o entendimento que os judeus tinham naquela época sobre a ressurreição. E isso era tão forte, né, que muitos das ramificações, vamos dizer assim, do judaísmo acreditavam nessa ressurreição, acreditavam nesse ressurgimento, exceto os saduceus, que eles eram um povo que acreditava nas questões dos hebreus, né, do monoteísmo, mas eles tinham muitas restrições, especialmente com o que acontecia após a morte do corpo físico. Para eles acabava tudo, para eles não havia nada posterior. Mas os fariseus, os essênios, eram outros povos que também compartilhavam desse pensamento, né, dos hebreus, do monoteísmo, por exemplo, mas eles acreditavam em muitos outros pontos, né? Eles acreditavam na vida após a vida, e eram eles que acreditavam, propriamente dito, na ressurreição. Só que, diante daquilo que eles acreditavam, como também durante boa parte da história da humanidade, nós não tínhamos o conhecimento necessário para entender como se processava determinadas ações. E para os judeus não era diferente. Eles não entendiam como seria esse ressurgimento ou esse reerguimento que caracterizava a ressurreição. Eles não tinham o entendimento de como realmente se processava, e como hoje a doutrina espírita nos esclarece como é esse processo de ressurgir ou de renascer, como a doutrina espírita, desde a codificação do Livro dos Espíritos, né, através do Kardec, já vem trazendo esses conceitos de reencarnação para todos nós. Então, ele já vem fortalecendo e explicando aquilo que os judeus naquela época não conseguiam entender. E não à toa, o Cristo promete a vinda do Consolador prometido, que iria reafirmar aquilo que ele tinha dito, e também vem apresentar novos conceitos que ainda não puderam ser totalmente esclarecidos. E aí que entra a doutrina espírita com seu caráter revelador, que ele vem trazer esses conceitos, especialmente da reencarnação, mostrando que existe uma pluralidade das existências, que nós podemos renascer, os nossos espíritos, que são imortais, que continuam existindo após a morte do corpo físico. Os nossos espíritos têm a capacidade, têm a possibilidade de renascer em um novo corpo físico, caracterizando aí mais detalhes sobre a reencarnação. Mas é importante a gente ressaltar que esse princípio reencarnatório, ele era presente em diversas outras culturas também daquela época, como já desde muito no hinduísmo, como também no budismo, como também inclusive no Egito antigo, que eram povos que tinham esse princípio da reencarnação, talvez um pouco mais definidos do que os judeus, mas que não deixavam de ter, com as suas variações, mas todos eles acreditavam na reencarnação. E é importante a gente lembrar que todos esses princípios
reencarnatórios, né? Já eram conhecidos há milhares de anos, e por isso também os judeus acreditavam, embora eles não soubessem como se processava essa reencarnação, esse ressurgimento, né? E aí o Kardec, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz essa mensagem de ressurreição e reencarnação, ele diz o seguinte: olha, os judeus eles criam que um homem poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia se dar. E aí a gente ressalta que outro aspecto que o Kardec traz para a gente durante as suas obras da codificação, ele traz elementos que nos classificam naquele tempo como espíritos que estavam como na adolescência espiritual, aprendendo ainda muitos conceitos, sem saber exatamente como muitos dos fenômenos ou muitas das coisas aconteciam no mundo. Eles só sabiam que aconteciam, né? E aí, dado esse grau evolutivo, muitos não tinham condições de entenderem como se processava esses fenômenos. E é claro que a ciência já ressaltava, por exemplo, que era impossível, era inviável um corpo inerte voltar à vida. Após a morte do corpo físico, esse corpo ele não poderia mais ter vida, ele não poderia mais renascer, ou melhor, ressurgir, ter vida novamente, como se o espírito pudesse ligar-se novamente àquele corpo que já perdeu sua vitalidade. E isso a ciência também já comprovava. E é importante a gente ressaltar que durante muito tempo na história da humanidade, muitas coisas foram comprovadas pela ciência, mas as pessoas ainda tinham suas dúvidas, questionavam, mesmo todas as provas ali à mostra da população. E aí ressalta-se, né, que e por conta dessa questão, inclusive evolutiva, de conhecimento intelectual, durante muito tempo foi rejeitada a ideia de que a Terra não era o centro do universo. Quem dissesse isso era perseguido, crucificado, morto, queimado, passava por um sofrimento enorme. E existiam outros aspectos, por exemplo, relacionados à Terra é redonda, que durante muito tempo também foi criticado. Quem dissesse isso era perseguido, ou se dissesse que a Terra que girava ao redor do Sol, enfim, muitas coisas foram comprovadas pela ciência, mas pelo fato das pessoas não conseguirem absorver ou ter um entendimento de como isso ocorria, acabava rejeitando. Não é diferente com a ressurreição ou reencarnação, que elas são basicamente o mesmo princípio, só que a reencarnação ela explica mais como se processaria, né, esse fenômeno de ressurgimento do espírito. E é importante a gente ressaltar que a palavra reencarnação, né, é voltar à vida em um novo corpo, significa isso, e ela tem a expressão, né, de tornar a carne, né, fazer-se carne novamente. O ré de reencarnação é novamente, de novo, repetição, e o encarnar significa fazer-se carne, encarnar, tornar a carne. Então, os dois têm o mesmo princípio, que é de ressurgir, só que a reencarnação esclarece que é uma nova carne. E diante disso, né, como a gente estava comentando, era muito difícil para as pessoas terem esse entendimento correto de como esse processo se daria. E é importante a gente notar também o caráter educativo, que a gente até trouxe um pouco na mensagem do Emmanuel, da reencarnação. E a reencarnação tem o papel de nos estimular ao progresso. Está contido lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da pluralidade das existências. A reencarnação, ela tem ela permite que nós possamos reparar os nossos erros, que a cada encarnação a gente vem acumulando acertos e equívocos nas nossas condutas, nas nossas ações. E essa reencarnação permite que, se em determinado momento eu me equivoquei,
eu tive os meus erros, tive os meus equívocos, e eu agora vou ter a chance de reparar. Diferente daquela crença em que nós, ao desencarnarmos, ao sairmos, né, nos desligarmos da carne, nós iríamos passar por situações em que poderíamos ficar a eternidade queimando no fogo do inferno. E que isso não apresenta uma justiça para todos nós. Isso não caracteriza a justiça divina para todos nós. Como se nós não pudéssemos ter uma chance de reparar, de evoluir, sendo que um ditado bastante comum que nós temos é que todo mundo merece uma segunda chance. E se Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, toda justiça, toda bondade, não nos dá uma segunda chance, Deus nos permite ter essa segunda chance. Permite que nós tenhamos esse comportamento reparado. Porque é a chance da gente expiar tudo aquilo que nós fizemos de errado, né? E aí é muito consolador saber que a vida continua após a vida e que nós podemos retornar ao corpo físico com a chance de crescer, de que nós não iremos ficar eternamente pagando pelos nossos erros. E aí vem já trazendo, né, a questão das expiações, como a gente estava comentando, o Emmanuel também comenta um pouco, que a encarnação permite que nós expiemos, que nós nos coloquemos sobre a lei divina, e que o próprio Emmanuel coloca que a justiça dos homens só corrige aquilo que chama a atenção dos homens, né? Aquilo que é espetacular, que a justiça divina consegue julgar, consegue adaptar. Mas existem pequenas coisas que a gente vai fazendo, às vezes até uma palavra dita com um pouco mais de impaciência ou de grosseria para o nosso semelhante, aquilo acaba trazendo um comportamento, gerando situações difíceis para todos nós. Então, a gente vem reparar, a gente vem buscar o nosso crescimento e a nossa evolução. E o Kardec, lá no Evangelho, ele traz a outras passagens também que comprovam que o Cristo já trazia esse aspecto da reencarnação. E ele diz, por exemplo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso num diálogo com Nicodemos. E Nicodemos responde, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus diz, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aqui o Cristo, ele já traz o conceito do renascimento da carne. Da gente vir novamente da carne e renascer do Espírito, dos nossos sentimentos, das nossas ações. E como é que a gente faz isso? Renascendo na carne. É onde a gente se prova, é onde a gente comprova que nós conseguimos determinados patamares evolutivos, morais e intelectuais. É onde a gente consegue se colocar no caminho da evolução. É onde eu digo o seguinte, olha, eu sou paciente, aí eu chego lá e vou ser provado da paciência, aí chegar na hora da prova, já não estou tão bem aqui da paciência, já vi que eu ainda preciso realmente evoluir, já vi que preciso
observar outros aspectos. Já vi que eu preciso seguir por outros caminhos, por outras ações, para que eu possa modificar aquela minha conduta e eu não permanecer mais no erro. A reencarnação tem esse caráter de renascer da carne, para que a gente tenha esse novo corpo e a gente possa passar por novas situações, fazendo com que a gente modifique os nossos espíritos, as nossas condutas, buscando seguir o Evangelho que o Cristo nos ensinou. E aqui o Cristo também é importante a gente ressaltar a diferença do que ele diz. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele separa o que é Espírito do que é carne, como o Espiritismo vem esclarecer para a gente todo esse processo da reencarnação, do que é o Espírito e do que é a carne. Que o Espírito não foi criado no momento ali da reencarnação ou do nascimento do corpo físico, mas que o Espírito ele é milenar. Que o Espírito ele existe já de muito tempo e vai continuar existindo. E não à toa que o Cristo diz: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, porque o Espírito ele é milenar. O Espírito ele passa por diversas experiências. E por isso que o Cristo mais uma vez separa o que é carne e o que é Espírito. E aí ele reforça para Nicodemos, que o Nicodemos diz: como é que pode acontecer isso de nascer de novo da carne, de nascer de novo do Espírito? Aí o Cristo diz: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. E aí reforça: se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? E o Cristo diz: olha, eu dei meu testemunho, eu estou dando o meu testemunho. Eu só digo aquilo que eu sei e que eu testemunhei. E quem melhor do que o Cristo para testemunhar a reencarnação? A possibilidade de nascer novamente. E aí, ele dá outras demonstrações da reencarnação durante a sua fala, durante as suas falas, junto aos apóstolos, e uma delas é no momento em que ele diz que Elias já veio, mas eles não perceberam. E aí os apóstolos percebem que a pessoa que havia entrado há pouco tempo no ambiente era João Batista, que João Batista era Elias renascido, era renascido da carne, era outra carne, não mais aquela pela qual Elias fora conhecido, mas sim uma nova carne, que aquele espírito antigo renascera novamente. E aí essa mensagem de João Batista renascendo, sendo identificado como Elias renascido, apareceu em diversos locais do Evangelho, Outra coisa que o Cristo cita é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ainda insiste acrescentando: não te admires de que eu haja dito ser preciso nasças de novo. O Cristo em vários momentos vai repetindo que é importante nós nascermos de novo. E nesse nascimento de novo, é importante a gente também ressaltar que existem já muitas pessoas que elas vêm buscando comprovar a existência da reencarnação. Se você botar, por exemplo, no YouTube, reencarnação, você vai ver diversos vídeos, diversos depoimentos de pessoas que vieram a reencarnar e tinham algumas lembranças das suas vidas anteriores. Hoje mesmo, mais cedo,
A minha esposa viu um vídeo nas redes sociais falando de um menininho que lembrava de como ele havia sido na encarnação anterior, na qual ele era o pai de quem hoje é sua mãe. E ele salvou a mãe, dizia como é que a mãe havia vindo de desencarnar. E é importante a gente perceber que a reencarnação, ela já existe de muito tempo. Ela não é um fenômeno que a doutrina espírita trouxe. Ela já existe. A doutrina espírita esclareceu como esse fenômeno ocorria. E tem um filme também que eu recomendo, que é um filme já mais antigo, mas também é muito importante para poder entender um pouco mais como ocorre a reencarnação. É o filme Manicá, de uma menina indiana que havia morrido e reencarnou numa outra região, mas ela lembrava de tudo que ela tinha feito anteriormente. Então, assim, existem muitas comprovações, existem muitos depoimentos, existem muitas possibilidades, né, da gente encontrar esses caminhos de pessoas que tiveram ou têm lembranças das suas vidas passadas, mostrando que realmente a reencarnação é um fenômeno que ocorre e que deve ser melhor compreendido por todos nós, porque o Cristo já anunciava que todos nós precisaríamos renascer da carne, precisávamos renascer do Espírito, buscando a nossa melhoria, buscando o nosso progresso, que é por isso que a gente reencarna, como está lá no Livro dos Espíritos e nas obras da codificação. E aí, encerrando aqui minha fala com a questão 166 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Todos nós tendo que renascer da carne para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se depurar. E aí ele diz: como é que se realiza uma nova existência na 166A? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. Mais uma vez os Espíritos trazendo que é importante a gente passar pela experiência corporal. Na letra B da 166, Kardec pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? E os Espíritos: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E aí a letra C da 166 parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender que os espíritos, evidentemente. E por fim, qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem: expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E aqui ressaltando que a reencarnação representa a justiça divina, para que todos nós tenhamos a chance de reparar os nossos erros, os nossos equívocos, e que a gente possa chegar no progresso, para que a gente possa se depurar, para que a gente chegue ao que os espíritos chamam de espírito bem-aventurado ou espírito puro. Que assim como Cristo, espírito puro, nós possamos chegar ao mesmo patamar evolutivo, tendo a mesma fé, a mesma confiança, os mesmos conhecimentos, e que nós possamos multiplicar o amor entre os nossos semelhantes. E é só assim que a gente vai conseguir com a reencarnação, que já era conhecida por muitos povos desde a antiguidade. Meus queridos, agradeço mais uma vez o convite para estarmos aqui conversando sobre a doutrina espírita, e
Vou convidá-los para fazermos a nossa prece de encerramento. Aqueles que desejarem fechar os olhos podem ficar à vontade, serenando as nossas mentes, os nossos corações, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade, que possamos sair daqui pessoas melhores, aplicando um pouco mais desses conhecimentos aqui conversados, para que modifiquemos as nossas condutas e aproveitemos as nossas reencarnações, a fim de progredirmos e alcançarmos o espírito puro que nós devemos ser no futuro. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Até mais, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Bom domingo. Que Deus abençoe e uma boa semana a todos.